Vamos lá. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Peço desculpas pelo atraso, que hoje é o primeiro dia de palestras, a gente está ainda se organizando. Já vimos que está pequeno o espaço, né? Mas é o que nós temos no momento. Eu acho que o que manda é a gente começar o trabalho, trazendo palestras, trazendo a molecada aqui para a nossa evangelização, que esse é o intuito. Nós temos alguns cursos em andamento, temos bastante ideias, tá, gente? Eu fico muito feliz em ver essa casa que mal começou, já está cheia de gente, assim. É uma honra fazer parte desse grupo que está aqui hoje, iniciando mais um ponto de luz aqui na cidade, fazendo esse trabalho. Vamos começar fazendo uma oração. Vamos todos cerrando os nossos olhos, elevando nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, agradecendo pela oportunidade desse trabalho. Vamos visualizando a figura meiga de Jesus, nos sintonizando com toda a equipe espiritual dessa casa, nos acalmando, nos conectando, para que todo o ensinamento que for passado aqui hoje a gente absorva e a gente consiga evoluir moralmente nessa jornada, nessa encarnação que a gente se encontra. Em coração que Jesus nos ensinou, vamos iniciar a palestra de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino. Seja feita a nossa vontade. Que assim seja. Hoje nós convidamos o nosso grande amigo e parceiro Manu de Araraquara. Manu, não vou passar o microfone que nós não temos, você está com o microfone da gravação. Se precisar de alguma coisa, a gente vai te auxiliando aqui. Tá bom. Fique à vontade. Boa noite, gente. Boa noite. Para nós é uma alegria estarmos aqui em Jaú. Nós estávamos acostumados em vir domingo de manhã. Agora domingo à noite, até se acostumar com a estrada, tudo. Mas é muito, muito bom estar aqui numa cidade onde a gente, como eu sempre falo, nos acolheu muito bem e sempre nos acolhe. E espero que todos nós hoje tenhamos uma noite muito agradável, onde a gente possa refletir a respeito dos ensinos de Jesus, né? E peço a Ele, peço à espiritualidade da casa que nos ampare e nos ilumine sempre nessa nossa empreitada. E que empreitada é essa, né? De uma nova casa, onde reúne já tantos novos corações. Eu lembro que quando nós abrimos a casa de fraternidade lá em Araraquara, nós também começamos numa salinha, menor que essa, uma salinha bem pequenininha, e cabiam, acho que umas 10 pessoas, mais ou menos. Aí depois a gente migrou para a garagem, aí a gente quebrou a garagem, colocamos ali uma cobertura maior, e aí a gente ficou lá por uns 10 anos. Aí hoje nós conseguimos ir para a nossa sede própria ali, que agora cabe um pouquinho mais gente. Mas é sempre muito bom esse começo e esse participar. E eu acredito que pode ser um convite a todos nós, né? O início de uma casa, o início de nós aqui estarmos não só como frequentadores, mas sim como trabalhadores ativos do Cristo. Porque uma casa se abre com corações reunidos, mas sempre precisa de trabalhador. Não a casa espírita, e sim Jesus, que nos confia e continuará nos confiando a oportunidade de poder servir. Então, vamos todos nós hoje receber esse convite não só como frequentadores, mas sim de começarmos a atuar de alguma forma, com pensamentos novos, com pessoas que possam ouvir, que possam aceitar as sugestões, sempre em busca desse nosso crescimento. O Evangelho representa isso para a gente. Nós precisamos estar a todo momento em conexão e abertos para os ensinamentos. E hoje eu trouxe aqui uma história para que a gente possa refletir um pouco, e essa história eu sempre vou fazer correlação com o lado espiritual
e a história em si, né, com o lado material. E o título dela se diz o seguinte: O Viajante e o Jardim Invisível. Conta-se que um jovem cansado da vida saiu em busca de respostas. Ele olhava ao redor e só via injustiça, dor e confusão. E, gente, eu acho que não é muito diferente de hoje do que está acontecendo no planeta. Se nós olharmos aí, entrarmos num site de notícia, é só o pior que a gente vê. E aí, às vezes, a gente fala assim, meu Deus do céu, para onde que vai? O que eu tenho que fazer? Ou o que eu não tenho que fazer? Eu vou desanimar. Mas nós não podemos ter esse olhar, porque por mais confuso que possa estar, a gente vai ver que existe uma ordem. A gente vai ver que quem é o governador espiritual do planeta? Jesus. Então, se Jesus está organizando, né, quer dizer que essa bagunça talvez faça parte. Só que diante desse movimento, o convite para nós é que a gente também se movimente diante da nossa confusão, diante das nossas dúvidas, diante das nossas dores. Eu não sei se todos aqui vieram pelo amor ao Espiritismo, ou pelo amor à causa cristã. Mas eu, em particular, vou falar por mim, tá? Que lá na Casa de Fraternidade, quando eu generalizo, o pessoal fala por você. Né? Então, eu vim pela dor. Eu vim pela dor, aprendi algumas coisas, me revoltei, aceitei, e hoje nós estamos aqui. Estamos aqui aprendendo, nos colocando de fato de volta ao caminho, nos alinhando ao caminho reto, para que de fato a gente encontre Jesus. E acredito que todos nós que estejamos aqui, estamos com alguma dúvida. Se não for dúvida, alguma dor moral, alguma dor física, ou simplesmente buscando respostas. E aqui nós encontraremos nós mesmos. Porque a gente não consegue encontrar o outro, encontrar até Jesus, se nós não fazermos esse olhar para a gente. E é por isso que muitas vezes alguns fogem da doutrina espírita. Porque a gente começa a perceber que tudo o que aconteceu e tudo o que vai acontecer depende só de mim. Não existe um Deus que pune. E sim, o que acontece são consequências dos nossos próprios atos. E o que virá vai ser a consequência de hoje. E aí a gente precisa se perguntar, o que eu estou fazendo de bom? Qual que vai ser o meu futuro? Eu não sei se todos aqui sofrem de ansiedade, tá? Eita, parece que muitas pessoas, né, inclusive eu, né? Mas assim, tudo que eu penso para o futuro não acontece. Todos os meus medos, e graças a Deus que não acontece, né? E todos os meus medos não acontecem. Então a gente vive, muitas vezes, naquele futuro inexistente. E aí, se a gente ficar meio desapercebido, a gente deixa de viver o hoje, que é o mais importante. Um exemplo, né, a respeito disso. Nós tínhamos, antes de eu casar, a gente morou num apartamento lá em Araraquara. Apartamentinho pequenininho, sabe? E aí nós ficamos lá, eu e minha esposa, por uns 3, 4 anos. E aí nós saímos, fomos para uma outra casa, e lá estamos agora. E aí eu fui voltar lá para fazer uma arrumação, porque nós alugamos ali. E aí no caminho, sabe, eu fui pensando, na hora que eu entrei no apartamento, fui pensando, falei, nossa, que saudade, parece que eu não aproveitei. Parece que os momentos que eu estava aqui, eu não aproveitei de fato. Porque quando eu estava lá, eu estava preocupado com outras coisas. E aí a gente deixa de viver hoje. E essa é a minha maior luta, estou colocando para vocês aqui, é estar aqui, agora, deixar o futuro me surpreender. Porque nós estamos nos esforçando a sempre fazer o melhor. Então, diante das nossas buscas, diante das nossas dores, estamos aqui hoje reunidos
né, buscando esse conhecimento através da doutrina espírita. E aí, continuando, ele fala: um dia encontrou um velho jardineiro cuidando de um campo enorme. Mas o que mais chamou a atenção foi que grande parte do terreno parecia vazio. Curioso, ele perguntou: Senhor, por que o senhor trabalha tanto num lugar onde quase nada cresce? Aí o jardineiro respondeu: você está olhando apenas a superfície. O jardineiro então apontou para o céu e disse: antes de qualquer planta nascer, existe uma inteligência que organiza tudo. Nada aqui é por acaso. Então nós vemos que existe uma organização entre nós. Existe um padrão. Existe uma ordem. Para nós estarmos aqui hoje, nós tivemos que experienciar muita coisa. Algumas vezes vou lá em casa fazer um café e às vezes vem um lampejo da adolescência. Alguma coisa do passado, não tão remoto, e eu falo assim: meu Deus do céu, como eu não queria ter vivido isso. Mas ao mesmo tempo, aquela nossa vivência nos tornou aquilo que nós somos hoje. Quantos de nós aqui, quando tinha 13, 14 anos, não queria ter 18? Nossa, eu quero pular etapa, quero tirar carta. Então vejam que a gente não consegue pular. Porque existe uma ordem a ser seguida. E nós precisamos vivenciar isso atentamente. Por isso que é muito importante que a gente fique no presente. Sentindo, ouvindo, olhando as coisas do agora. Porque o futuro a gente nem sabe se chega. Tem chegado, né? Estamos aqui mais uma vez. Aí nós vamos embora, vamos dormir, vamos acordar. Opa, peraí, se eu estou aqui ainda, é porque eu tenho que resolver alguma coisa. Eu tenho que aprender alguma coisa. Porque a gente sabe que uma hora ou outra nós partiremos. E na hora que a gente partir, o que os espíritos falam, né, para a gente, lá na Casa de Fraternidade, quando se manifestam, lá no trabalho das cartas, que nós fazemos uma vez por mês. A maior dor deles não é aquele carro que ele deixou de comprar, ou aquela casa, ou aquela reforma, ou aquela faculdade. Não é isso que eles reclamam. Eles reclamam do tempo que eles perderam, das oportunidades que passaram, do momento que poderiam ter tido mais paciência, mais amizade, mais amor, menos turrão, menos ansioso, porque assim aproveitariam o momento. Não agiriam no impulso e estariam presentes, como é a proposta de hoje. Então, quando nós passarmos por lá, para lá, a única coisa que a gente vai ter de termômetro vai ser a nossa consciência. Consciência tranquila de que fiz tudo que estava ao meu alcance, em termos espirituais, ou aquela consciência um pouquinho mais pesada, né, das oportunidades se passando, porque ali eu não fiz aquilo que deveria ter feito, porque o outro achava, né, porque o outro pensaria que eu ia me humilhar diante de tal situação, e por isso eu não fiz, porque eu não queria sair por baixo. Entre tantos outros sentimentos que a gente considera importantes, não são. Né? E aí continua. O jardineiro então pegou uma semente e colocou na mão do jovem. Você vê isso? Parece pequena, mas dentro dela existe uma árvore inteira. A gente não repara muitas vezes, né? O quão a vida se transforma. E quanto a gente não dá valor aos pequenos detalhes. Eu acho que esse exercício nós podemos começar a praticar. Ver os pequenos detalhes. Prestar atenção em tudo. Porque assim como a semente se desenvolve, nós também
nos desenvolvemos. Para estarmos aqui hoje, com as nossas dores e alegrias, passamos por tantas outras, tanto nessa quanto em outras oportunidades, que nos preparou para estarmos aqui, ouvindo, refletindo, pensando, raciocinando sobre o que a gente ouve, entendendo se aquilo lá faz sentido ou se não faz sentido, porque essa é a proposta realmente da doutrina espírita, que a gente consiga raciocinar e falar, não, isso aqui faz sentido, isso aqui é ok, não, isso aqui não. Então não tem mais segredos entre nós, não tem mais segredos entre a terra e o céu. O que a gente precisa saber, a gente já sabe. Kardec fez um esforço tremendo para trazer a codificação para a gente, o livro dos Espíritos para a gente. Está tudo mastigadinho, tudo bonitinho. E aí está ao nosso dispor pegar esse material, estudá-lo e vivenciá-lo. Às vezes o maior problema dos espíritas, né, é que se mantém apenas no intelecto, apenas nos estudos, apenas no livro dos Espíritos, e esquece a oportunidade de praticar. E quando se direciona a um instante espírita, ouve a palestra, a preleção, e fala assim, meu vizinho que devia estar aqui, meu pai que devia estar aqui ouvindo isso. Não, somos nós. Assim como nós fazemos uma faculdade, nós estamos aqui estudando a faculdade do Espírito. Só que a nossa prova não é uma prova que a Cris vai passar para a gente depois de cada palestra ou depois de cada estudo. A nossa prova é lá fora. Nossa prova são as circunstâncias em que nós encontramos pela nossa frente. E aí o que vai dizer se a gente agiu certo ou errado? Quem vai dizer? A nossa própria consciência, dentro daquilo que a gente estuda. Então, assim, não exigiremos mais nada do outro a não ser nós mesmos. Então, vamos fazer esse combinado? Então, se alguém foi grosso comigo, o que eu vou fazer? Não, mas peraí. Deixa eu tentar me colocar no lugar dele. Porque talvez ele não esteja passando por um bom momento. Assim como eu também não estou. Só que a gente não precisa usar desse argumento. Ah, se ele não está bem, eu também não estou bem. Vamos bater, vamos sair batendo. Não. Eu também estou em sofrimento, possível sofrimento, mas eu estou estudando para ser melhor. E aí o movimento que a semente faz para ali quebrar a casquinha, quebrar o solo e surgir como flor, é o que a gente está fazendo para surgir como espírito. Então tudo na natureza que cresce é doloroso, tem esforço. Por que com a gente seria diferente? Então não é diferente. Mas se a gente mudar o nosso olhar, fica mais prazeroso. É diferente de a gente aprender uma coisa que a gente gosta do que aprender uma coisa que a gente não gosta, não é? Quando a gente coloca a vontade, a gente parece que curte mais o processo. E quando se trata do evangelho, a gente fica meio... parece que existe, né? Alguma coisa lá do outro lado. Deixa eu ir no centro para garantir, né? Deixa eu ir lá na palestra e falar, pessoal, estou aqui. Mas não é esse mais o nosso movimento. Isso poderia ter sido lá na época em que nós frequentávamos outras religiões, onde nós íamos apenas no culto, fazia o nosso pagamento ali dos dízimos e achava que estava tudo bem. Se nós estamos aqui hoje, podemos corresponder de fato e nós mesmos cuidar do nosso crescimento. E aí ele continua, né? Você vê isso? Parece pequena, mas dentro dela existe uma árvore inteira. Assim é você, não é só esse corpo. Você é essa semente, um espírito em crescimento. Já viveu antes, vai viver de novo e está sempre evoluindo. E o jardineiro continuou. Mas não basta existir. É preciso aprender a plantar certo. Ele mostrou algumas áreas do campo. Algumas floresciam, outras estavam secas e alguns lugares sem nada.
Nem todas as sementes florescem da mesma forma. Algumas crescem rápido, outras demoram, algumas parecem não crescer. Mas por que será? Né? Será que o problema é a semente? Será que o problema é o solo? Qual que será o problema? E aí a gente vai estudando e percebendo em que o solo favorece o crescimento dessa semente. Então, quando essa semente cai num solo fértil, ela floresce. Quando ela cai num solo endurecido, ou entre as pedras, ou na própria areia, encontra dificuldade. Então a gente vai ver que existem solos que acolhem, que nutrem e que sustentam. E também aquele que resiste, sufoca e impede o crescimento. Então, para que a gente consiga fazer com que essa planta se desenvolva, a gente precisa de cuidado, né? Nós, lá na Casa de Fraternidade, nós construímos ali a área do centro, e aí a gente tem um terrenão disponível lá. E aí quando chove, o mato cresce. Eu tentando plantar um pé de uva em casa, não vai. Morre. E lá a gente tem uns pezinhos de uva que plantou lá, não vejo flor neles. Difícil. Bananeira lá, não deu um cacho de banana ainda. Né? O limão não vai, jabuticabeira está sem folha. Mas o que está acontecendo? Entretanto, o mato cresce. E assim como nós temos que ter esse cuidado com a planta que a gente quer que floresça, nós temos também que ter um cuidado conosco diante das situações que vêm nos acometer. Qual é o tipo de solo que nós estamos oferecendo quando a semente é o Evangelho? Qual é o tipo de solo que eu estou oferecendo quando a semente é a reforma íntima? Por que que não floresce, muitas vezes? Por que que eu não consigo me tornar uma árvore forte? Será que eu estou dando essa oportunidade do Evangelho florescer em mim? E do mesmo tempo que eu sou o solo, eu também semeio. Vocês acham que a gente semeia? Teve oportunidades na minha vida, né, que uma palavra de uma pessoa que passou por mim lá atrás, eu lembro até hoje. Das atitudes que tiveram comigo, eu lembro até hoje. Atitudes boas, tanto atitudes que nos desagradaram. Acredito que todos nós temos essa lembrança. Agora nós que estamos aqui hoje, estudando a doutrina espírita, nos esforçando no Evangelho, nós não podemos semear outra coisa que não seja o amor. Não podemos. Porque se a gente semear algo que não for o amor, quando isso der fruto, vai ser a responsabilidade nossa. Não tem aquele ditado de quem planta, colhe? Então, se hoje estamos passando por certas dificuldades, foi a semeadura lá do passado. Não foi Deus quem está castigando. Ele só está falando assim, ô Manu, sabe aquele negócio que você fez ali? A gente vai ter que corrigir. Você está disposto? Aí eu falo, estou disposto. Vamos reencarnar? Vamos reencarnar. Aí na hora que eu chego aqui eu falo, mas por que eu reencarnei mesmo? O que eu estou fazendo aqui, gente? Né? E aí a gente se sente perdido. E aí muitas vezes a gente é levado ali pelas condições materiais, onde a gente quer o conforto, onde a gente quer ali usufruir das sensações que o corpo nos oferece, e por ali estaciona.
E se porventura nós tivemos algum comprometimento com a espiritualidade lá, como que eles vão nos chamar? Posso encontrar a Cris pode falar, pô, Manu, ó, tem um centro lá, abrimos um centro, vamos lá ver? Lá, não estou disponível, não. Outro dia a gente vai. E aí, entre tantos convites que a espiritualidade se utiliza, né, das pessoas para me trazer para o centro, eu recuso todos. E aí o que acontece? Vamos usar o recurso da nossa amiga dor. E aí eu venho. E eu fui, hein? Eu fui, ó, quando tive os meus problemas de despertar, foi psiquiatra, psicólogo, terreiro de Umbanda e centro espírita. Falei, não, o que está acontecendo? Me ajuda aí, eu quero resolver esse negócio, né? Mas eu queria resolver ali, ó, na hora. Eu fui para todo mundo, para no outro dia já tá tranquilo. Então, de uma semente, eu já queria uma árvore no outro dia. Isso já faz 20 anos, essa árvore tá um pouquinho... Eu acho que já tá formando uns galinhos, umas folhinhas, talvez um fruto e tal. Já dá para pôr uma sombrinha ali, né? Mas olha só, gostaria de estar pronto. Gostaria daqueles sentimentos que sentia com mais dilatados e que ainda hoje me perseguem, eu gostaria de ter eliminado já no segundo dia. Mas não é assim. É o processo do crescimento, em que aonde a gente, se direcionando ao Evangelho, consegue se estruturar. Porque o Evangelho, a partir do momento que a gente aceita ele, vai nos preparando, vai nos fortificando, vai adubando para que a semente consiga florescer. E aí ele continua. O jardineiro o levou até uma área aparentemente vazia e fala, aqui estão as sementes mais fortes, mais importantes, digo. Elas demoram mais, passam mais tempo debaixo da terra, enfrentam mais pressão, mas são as que se tornam árvores mais fortes. E o jardineiro apontou um grupo de bambus ao longe e perguntou, está vendo aquilo? Durante anos não crescem para fora, mas criam raízes profundas. E sobre o bambu, teve uma curiosidade interessante que eu pesquisei. Tem um tipo de bambu que ele, depois de plantado, demora 5 anos para nascer. Quem aqui cuida de uma planta 5 anos sem ver pelo menos uma folhinha para fora? Gente, eu ganhei um bonsaizinho, acho que é amora, de aniversário. E ele tá ali, ó, quase desencarnando. Espero que o Gustavo não veja isso. Mas tá ali, ó. Na hora que eu vejo, tá sem folha, eu vou lá e ponho água. Aí ele volta. Aí eu fico uns 2, 3 dias sem pôr água, murcha de novo. Né? Então, precisa dessa atenção. Nós estamos falando de alguma coisa externa. Mas quando se trata do Evangelho, a atenção precisa estar voltada para nós o tempo inteiro. Porque essa dor que a gente carrega, essas dúvidas, está criando raízes para que a gente possa, na hora que florescer fortificado. Não existe outra maneira senão ser aprender. E talvez se ainda dói em mim, é porque eu não aprendi 100%, sabe? Consigo ver uma certa evolução, mas ainda assim falta algo. E eu já sei que esse faltar algo não é por parte deles. Não é por parte da espiritualidade nem de Deus. É falta minha mesmo. Alguma insegurança, algum medo, que ainda assim, diante do que a gente estuda, é injustificável. Mas como fazer esse alinhamento, né, e caminhar reto, confiando, com menos deslizes? Eu acredito que é o nosso esforço como um todo.
Mas vejo que o convite sempre do Evangelho é a gente olhar para nós mesmos e cuidar desse terreno, cuidar dessa semente. Porque a partir do momento que a gente interage com o outro, a gente deixa um negocinho nosso. E a gente está num momento no planeta Terra, ou da nossa própria evolução, em que a gente precisa resolver as coisas. Eu não quero mais problemas. Né? 2 vezes, em 4 meses, bateram no meu carro. Na traseira. Ainda bem que bateram, né? Porque senão... Enfim. E eu fico tentando entender o porquê que bateram. Porque assim, se não fosse para bater, eu teria atrasado um pouquinho, teria feito outro caminho, mas bateu. Eu tentando entender, eu falei assim para minha esposa, se a prova é eu reagir diante da perda de alguma coisa material, né? Por exemplo, bateu no carro, eu saí colérico, querendo brigar, isso daí eu já passei. Porque bateram, eu falei, nossa, cara, agora eu vou ter que arrumar, né? Vai dar trabalho. Antes, quando eu era jovem, quando batiam no meu carro, saía, né, nervosão. Então hoje eu não ligo. Desde que as pessoas envolvidas estejam bem, o bem material. Então eu me pergunto, mas para que em 4 meses? Né, 2 vezes? O que a vida está querendo me dizer se isso daqui eu já vi que não é? Entendem essa linguagem que talvez a espiritualidade, não usando palavras em si, mas as circunstâncias quer nos dizer, e se a gente não estiver atento, passa. Eu acho que eu estou conseguindo entender qual que é a mensagem para mim. Mas a gente precisa falar, não, peraí, deixa eu colocar aqui um momento de reflexão a respeito de tudo que acontece. Na primeira vez que bateram, eu saí com uma camiseta do carro que estava escrito Perispírito, né, que é uma marca de camiseta que a gente tem lá em Araraquara. E o cara que bateu em mim era espírita. Aí eu falei assim, se eu tivesse agido com grosseria com ele, eu teria levado o nome do espiritismo, o nome da casa de fraternidade para o buraco. Entendem que nós não representamos mais nós mesmos quando nos tratamos de espíritas ou cristãos? Nós representamos aqui, da melhor forma que a gente conseguir, Jesus. Esse é o nosso papel. Então, quem cruzar com a gente, diante de qualquer circunstância, tem que ver isso. Eu sei que algumas vezes vamos escorregar, tá tudo bem a gente escorregar. Mas a gente não precisa ficar muito tempo nesse erro, lamuriando, lamentando. Falando, não, peraí, eu escorreguei, o outro escorregou, tá tudo bem, eu entendi já que essa circunstância quer me trazer. Vambora. Pede perdão e vambora. Ah, mas vou sair rebaixado. Ih, daqui 100 anos ninguém vai lembrar que você existiu. Ninguém vai lembrar que a gente existiu. Talvez lembrem do bem que a gente fez. Porque pelo que eu consigo entender sobre lembranças, né, de pessoas que marcaram, foi através do bem que praticaram. Jesus Cristo. Quem não conhece? Em tão pouco tempo conseguiu marcar a humanidade. Ainda não compreendemos quem foi esse Espírito. Nosso próprio querido Chico, né? Não temos a dimensão do que esse Espírito fez. E aqui pertinho de nós. E tudo isso para dizer para a gente ser igual a Jesus ou igual a Chico Xavier? Não. É para a gente se inspirar e fazer o que a gente tem que fazer. E aí a gente precisa descobrir o que a gente tem que fazer, gente. Onde a nossa consciência dói, é para lá que a gente tem que ir. É ali que a gente tem que resolver. Esse é o nosso papel. E se inspirar no Mestre, e se inspirar nesses espíritos que porventura são famosos, mas que com certeza conhecemos tantos outros anônimos que convivem conosco.
na nossa casa, no nosso trabalho ou entre amigos. De espíritos resilientes, que enfrentam uma dor que talvez nós não conseguiríamos enfrentar, está ali, sorrindo, com fé, assim como todos nós. Então, se estamos aqui hoje com a oportunidade de aprender, que ressignifiquemos essa dor e que consigamos semear. E que a semente do Evangelho em nós consiga florescer, consiga frutificar. Que a gente consiga dar sombra àquele que necessita de um descanso. Que a gente consiga dar um fruto saboroso quando nos é pedido. Eu não estou falando do fruto que a gente compra no mercado, da maçã, do mamão que está em casa, que batem na porta e falam, pô, tem alguma coisa para comer aí? Ah, traz esse saco de arroz, traz esse maçãzinho. Não, não é isso. É aquela paciência que a gente não teria, mas está se exercitando a ter. É aquele tempo que a gente empregaria em alguma outra coisa, mas nós direcionamos, estamos ali tentando ouvir uma pessoa que precisa desabafar. Vejam que são essas circunstâncias onde a gente tem que frutificar e florescer. Isso faz parte. E como a gente vai ver aqui, ele continua, né? Quando crescem, suportam qualquer tempestade. E disse olhando nos olhos do jovem, para suportar as tempestades, você precisa estar enraizado. Né? E aí ele fala assim, nenhuma árvore forte cresce isolada. Você já viu um bambu sozinho? Geralmente o bambuzal, pelo menos perto de casa, são vários juntos. E como ele tem uma raiz forte, não derruba. E o que a gente está fazendo aqui hoje? Juntos. Se fortalecendo. Se fortalecendo no amor. Criando uma base estruturada. Para que diante das tempestades, a gente não caia. Fique firme. Esse é o intuito do Evangelho. E aqui é uma coisa interessante, porque conversando com o Robson, ele falou assim, fala a respeito do Livro dos Espíritos, né, que vai completar agora sábado, né? 169 anos. Aí eu falei, meu Deus, o que eu falo do Livro dos Espíritos? Né? Tecnicamente falando, eu não sei falar. E aí eu preparei essa palestrinha. Porque diante desse relato, desse jardineiro, desse jovem, a gente engloba as 4 fases do Livro dos Espíritos. Então a primeira parte, quando ele fala assim, quando o jardineiro olha para o céu e diz que nada é por acaso, ele está ensinando o que Kardec começa explicando. Existe uma causa para tudo. Qual que é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos? Que é Deus. E aí, lá no Livro dos... Você me avisa, Cris, se eu passar do tempo? Eu tô sem... 15. Falta 15? Ô, gente. Meu Deus, pensei que eu tinha começado 8 horas. Brincadeira. E aí, lá no Livro dos Espíritos, já vou dar um spoiler para quem não leu. Ele vai falar que para a gente, não sei se é exatamente essa palavra, sentir ou entender Deus, falta um sentido para a gente desenvolver ainda. Para a gente compreender Deus, falta um sentido. E aí, como que a gente desenvolve? Não existe outro caminho a não ser através do amor. Porque ele é o mais puro amor. E para a gente se encontrar, a gente precisa também começar a sentir igual a ele. Então, se eu estou sentindo raiva, ódio, rancor, inveja, estou longe. Não vai ser o centro que vai me ajudar. Claro que eu ali, a palestra, em volta dessa energia e desses amigos, a gente cai em si. E a consciência amplia um pouco mais e fala assim, nossa,
eu vou vir ajudar sábado na sexta. E aí a gente se põe para fora, passa outro dia, eu falei, o que eu prometi mesmo? Que eu ia lá sexta? No sábado? Ajudar na sexta? Não vou não. Entende? Porque aí a gente começa a dar vazão àquilo que nós estamos acostumados a ser. Então, se a gente de fato quer compreender Deus, quer se comunicar com Ele, que a gente utilize o próximo como meio de comunicação. O próximo no sentido de auxiliar, de se dispor a sentir as dores dele, talvez sem falar nada. E aí a gente vai começar a se entender sem o recurso da palavra. Porque a nossa língua ela é limitada. Imagina o quão de sentimento, o quão de conhecimento, o quanto a gente não consegue falar só através das expressões, sem utilizar nenhum recurso. Na parte 2 do mundo espírita, né, ele fala assim, você não é o que parece, você é muito mais do que isso, quando o jardineiro pega a semente. Então nós estamos num processo de crescimento. Iniciamos lá atrás. Acredito que hoje nós estamos aí na adolescência da fase espiritual. Vejam que tudo teve um começo. Estamos no meio, talvez. Mas vejam que assim como a semente, também estamos crescendo. Vamos crescer tudo que tem para crescer numa única vida? Não vai. Mas a gente precisa crescer de acordo com aquilo que nós combinamos com a espiritualidade. Então, usar nossa consciência como termômetro. Da terceira parte das leis morais, quando ele mostra aqui que cada um colhe o que planta. Se um dia, porventura, se hoje, na verdade, estamos colhendo alguma coisa que a gente não sabe o que foi, cabe a nós a responsabilidade de, no futuro, a gente saber o que a gente fez, né? Sobre as situações em que nós iremos viver. Acredito que essa consciência hoje, a respeito de um futuro feliz, está mais próxima de nós, porque já sabemos de onde nós viemos e para onde vamos. Já sabemos que Deus existe, é amor. Já sei que eu sou um espírito que não morro com o corpo. Já sei que dependo estritamente das minhas atitudes. A minha felicidade depende das minhas atitudes. A gente sabe agora isso. Se porventura lá atrás a gente não sabia, tudo bem. Mas hoje a gente sabe. Qual que vai ser a desculpa que a gente vai dar lá pro nosso anjo da guarda? Assim, a hora que a gente trocar de plano. Ele fala, pô, mas eu te coloquei no centro, cara. Fiz você morar uma quadra do centro espírita. Né? Coloquei você, né, ali com pessoas trabalhando que falavam a respeito disso. Coloquei circunstâncias para que você pudesse exercitar o coração. Vejam, está tudo aqui para nós. O quão vai ser difícil ou fácil depende de quanto a gente gosta. Lembra que eu falei que a respeito de aprender algo fica mais fácil quando a gente gosta e mais difícil quando a gente não gosta? Parece que o evangelho ainda a gente não gosta tanto. Eu, falar por mim, tá? Parece que eu ainda não gosto tanto. Porque parece que é difícil. Ué, às vezes eu penso isso. Estou compartilhando um pensamento que eu tenho com vocês. Não sei se está certo ou errado. Mas essa é a reflexão que eu venho fazendo aos convites que aparecem quando se trata de Jesus. Porque os convites, como a gente sempre fala, são desconfortáveis. Quem quer perdoar alguém? Desconfortável. Quem quer acordar às 6 horas da manhã para distribuir cesta? Desconfortável. Quem quer ouvir um amigo que a gente considera chato, mas que precisa conversar, que precisa desabafar? Vejam o que é desconfortável. A partir do momento que a gente entender que nós precisamos servir, acredito que vai ficar mais fácil.
E se eu tiver uma outra compreensão disso, trago num próximo encontro. Mas porventura é isso que eu consigo perceber. E acredito que falta só um pouquinho para a gente, de fato, se jogar. Pelo menos para mim, em termos de confiança, em termos daquilo que eu falei para vocês sobre as dores, sobre a ansiedade. Eu acho que esse é um exercício que a gente pode levar aqui, e pensar bastante. O que essa minha ansiedade quer dizer? Será que eu não estou fazendo aquilo que eu tenho que fazer? Porque uma dica que aconteceu comigo e que acontece, tá? E a particular minha vai funcionar de acordo com que cada um achar o seu motivador, assim, né? A gente fundou o Centro Espírita lá em Araraquara. 9 anos eu passei morno. Ia lá, coordenava o estudo, outro, sei o quê, né? Oi, tudo bem? Tchau. Aí, esse ano, de acordo com as circunstâncias, né? Eu falei, cara, não tá bom isso. Não condiz, né? Com o papel, com as palestras que a gente faz, com os estudos. Não, peraí. Eu vou entrar de cabeça aqui. Então, porque eu quis, porque achava que ia ser, né, interessante, uma coisa que me tocava, fui lá e me joguei. Falei, não, a coordenação desse trabalho é minha aqui. Parte da construção é minha aqui. E aí o que aconteceu comigo? Parece que os pensamentos, eles diminuíram um pouco. Aquela ansiedade, aqueles medos. Então será que todos esses anos que eu fui vivendo diante dessas dores, eu não quis enxergar o convite que estava ali na minha cara? Entendem? Então, diante dessas nossas ansiedades, o que a vida tem nos chamado em particular? Porque talvez seja o último recurso que a espiritualidade esteja usando. Porque já utilizou das pessoas, já utilizou das circunstâncias ali dos encontros. Agora vai ter que dar uma cutucada. Então vamos fazer esse exercício. E da quarta parte, das esperanças e consolações. E quando ele leva o jovem até aquele solo aparentemente vazio e diz que ali estão as sementes mais importantes. Então, ou seja, a dor que nós sentimos, ela vai passar. Já dizia o Chico, né? Tudo passa. Mas a gente pode, acredito eu, que antecipar. Porque a dor, ela só continua, ela só perdura se a gente ainda não aprendeu. E diante dessa minha experienciação na vida, eu vejo que ela pode passar ainda mais se eu me dedicar mais. Mas vejam que está nas nossas mãos. Então, o livro dos Espíritos compreende toda a nossa vida. E as perguntas, né, respondem todas as nossas dúvidas. Né? E nós somos aquele jovem lá, perguntando, ao mesmo tempo, com sementes nas mãos e com oportunidade de recebê-las também dos outros. E essa conversa que nós tivemos, ou que esse jovem teve, foi com Deus, que é o divino jardineiro. E é onde nós temos aqui a oportunidade de sempre experienciar as circunstâncias que nos tocam com olhos de continuidade. Talvez se a gente fizesse olhar frente às circunstâncias que vai nos acometer daqui em diante, com esse olhar de, opa, peraí, essa atitude vai repercutir para todo sempre, eu vou pensar um pouquinho mais antes de agir. E aí a gente vai ver que as coisas vão começar a melhorar. Porque a gente precisa começar a se atentar aos detalhes. Nós não precisamos de coisas grandiosas. Assim como a árvore, né, frondosa, frutífera está pronta, não aconteceu de um dia para a noite. Então vamos ali reparar nas pequenas coisas e no seu processo. E assim como todos nós temos esse processo. E afirmo que andamos muito.
Lá no Centro Espírita, para a gente finalizar, passei muito? Passei não, porque ali, ó, tá? Vai cortar o microfone, sim. Lá na casa de fraternidade, como que eu posso dizer? As experiências, né, que nós temos vivido ali têm dito alguma coisa para a gente. E o exercício que a gente precisa fazer é: o que a vida está nos dizendo? O que Deus quer falar comigo? E eu não ouço às vezes, ou não vejo, porque eu estou sem aquele ouvido sensível, ou sem aquele olhar mais apurado. E o nosso exercício é tirar a lente do egoísmo, tirar a lente da vaidade, e assim ter um olhar mais puro e reconhecedor sobre todas as coisas. Então, que nós possamos utilizar o Livro dos Espíritos para responder às nossas dúvidas, o Evangelho segundo o Espiritismo para acalentar as nossas dores. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, agradeço a Cris, né, a todos da casa por ter nos convidado no primeiro encontro, né? Não esperava isso, mas é sempre uma alegria poder falar de Jesus e dos seus ensinamentos. E que o nosso próximo passo seja, de fato, conversar com Ele através das nossas atitudes, auxiliando os outros e auxiliando a nós. Muito obrigado pelo tempo, uma boa noite, né? E até a próxima, se Deus quiser. Gente, estava esquecendo que a oração é minha, né? A oração é: me perdoa, me perdoa. Então vamos todos nós aqui, ó, fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento, o nosso coração a Deus, ao divino amigo, Mestre Jesus, e que possamos hoje, aqui juntos, nos fortalecer através do seu amor, para que no dia a dia consigamos nos manter firmes diante das provas, diante das adversidades, e que assim continuemos juntos em nome do amor. E que assim seja.